Empregada diz que já foi médica e advogada. E a chefe se racha de rir, mas congela quando... Fernanda Almeida estava tendo um dos piores dias de sua vida como empresária, quando chegou em casa e encontrou a empregada limpando a sala de estar. Aos 32 anos, ela comandava uma empresa de marketing digital em São Paulo e estava acostumada a ter controle sobre tudo, mas naquele dia as coisas não saíam como planejado. Helena Santos passava um pano nos móveis com movimentos precisos e cuidadosos quando Fernanda jogou a bolsa no sofá e suspirou alto. A empregada de 45 anos, com seu uniforme azul marinho e avental branco impecável, levantou os olhos e notou o nervosismo da patroa. "Que dia difícil, né, dona Fernanda?" comentou Helena, continuando seu trabalho. "Você nem imagina", respondeu Fernanda, tirando os sapatos de salto alto. "Estou perdendo clientes, os funcionários estão reclamando, e ainda por cima meu pai está no hospital com uns problemas no coração que ninguém consegue explicar direito." Helena parou de limpar por um momento e olhou para Fernanda com uma expressão preocupada. "Problemas no coração são complicados mesmo. Qual hospital ele está?" "No Hospital Sírio-Libanês. Os médicos estão fazendo uns exames, mas ninguém consegue dar um diagnóstico claro", explicou Fernanda mexendo no celular. "Entendo. O Sírio é um hospital excelente. Trabalhei lá por muitos anos", disse Helena naturalmente, voltando a limpar. Fernanda levantou a cabeça do celular e olhou para a empregada com uma expressão confusa. "Como assim trabalhou lá?" "Ah, eu era médica antes. Cardiologista, na verdade. Depois me formei em Direito também", respondeu Helena com simplicidade, como se estivesse falando sobre o tempo. O silêncio se fez na sala por alguns segundos, até que Fernanda começou a rir. Primeiro foi uma risadinha baixa, depois virou uma gargalhada descontrolada. Ela segurou a barriga, dobrou o corpo para frente e as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de tanto rir. "Médica? Advogada?" disse entre risadas. "Helena, por favor, você é empregada doméstica. Como você pode ter sido as duas coisas?" Helena manteve a expressão séria e continuou limpando sem dizer nada, o que só fez Fernanda rir ainda mais. A patroa se jogou no sofá, ainda gargalhando. "Desculpa, Helena, mas isso é muito engraçado. Uma empregada que diz que foi médica e advogada. Qual vai ser a próxima? Que você foi astronauta também?" "Trabalhei especificamente com cirurgia cardíaca pediátrica", disse Helena calmamente. "E na advocacia minha especialidade era direito médico e familiar." Fernanda continuava rindo quando Helena mencionou algo que fez o riso começar a diminuir. "O Dr. Ricardo Mendoza ainda trabalha no Sírio. Ele operou muitas crianças comigo. E a doutora Patrícia Costa, do Departamento de Cardiologia?" O riso de Fernanda foi diminuindo até parar completamente. Ela conhecia esses nomes, principalmente o Dr. Ricardo, que era justamente um dos médicos que estava cuidando do seu pai. Como você conhece esses médicos?" perguntou ainda desconfiada. "Trabalhamos juntos por muito tempo", respondeu Helena, guardando os produtos de limpeza. "Se seu pai está com problemas cardíacos, provavelmente está fazendo ecocardiograma e cateterismo. O Dr. Ricardo é muito bom no que faz." Fernanda ficou em silêncio, observando Helena. Havia algo na forma como ela falava sobre os procedimentos médicos que soava profissional. "Vou fazer o jantar agora, está bem?" disse Helena, saindo da sala. Fernanda ficou sozinha mexendo no celular. Não conseguia parar de pensar no que Helena havia dito. Decidiu ligar para o hospital para falar com o Dr. Ricardo. "Doutor, o senhor conhece uma tal de Helena Santos?" perguntou quando conseguiu falar com ele. Houve uma pausa do outro lado da linha. "Helena Santos, claro que conheço. É uma das melhores cardiologistas que já trabalharam aqui. Por que está perguntando?" Fernanda quase deixou o celular cair. Ela trabalha na minha casa." "Como assim?" "Ela é minha empregada doméstica." Desta vez a pausa foi ainda maior. "Fernanda, você tem certeza de que estamos falando da mesma pessoa? Helena Santos, negra, uns 45 anos, sempre muito elegante mesmo de uniforme?" É ela, sim." "Meu Deus, o que aconteceu com ela?" Helena era uma cirurgiã brilhante.
salvou centenas de crianças. E depois se formou em direito para ajudar famílias em casos médicos complexos. Quando Fernanda desligou o telefone, suas mãos estavam tremendo. Ela havia passado 6 meses zombando de uma pessoa que realmente tinha sido médica e advogada. Helena entrou na sala nesse momento, trazendo um chá. Trouxe um chá de camomila para a senhora. Vai ajudar com os nervos. Helena, disse Fernanda com a voz fraca, eu acabei de falar com o Dr. Ricardo. Helena parou com a xícara no ar, mas não demonstrou surpresa. Ah, sim. E como ele está? Ele confirmou tudo o que você disse. Você realmente era médica e advogada. Helena colocou o chá na mesa e se sentou na beira do sofá, olhando para as próprias mãos. Era sim. Mas como... Por que você está aqui, limpando casas? Helena suspirou fundo antes de responder. A vida nem sempre é simples, dona Fernanda. Às vezes a gente perde tudo e precisa recomeçar do zero. Mas você era médica e advogada. Por que não voltou para essas profissões? Porque nem tudo na vida pode ser consertado com dinheiro ou posição social, respondeu Helena, levantando-se. Agora preciso terminar o jantar. Fernanda ficou sozinha na sala, tentando processar tudo. Como alguém podia deixar 2 carreiras de sucesso para se tornar empregada doméstica? No dia seguinte, Fernanda não conseguiu se concentrar no trabalho. Ficou o tempo todo pensando em Helena. Quando chegou em casa, encontrou a empregada organizando alguns papéis na mesa da cozinha. O que são esses papéis? Perguntou. São algumas orientações que estou preparando para a Dona Maria, lá do prédio ao lado. O filho dela teve uns problemas legais relacionados a um erro médico. Fernanda olhou os papéis. Estava tudo escrito à mão, mas com uma linguagem jurídica impecável. Você ainda atende casos? Não oficialmente. Não tenho mais licença para exercer. Mas ajudo as pessoas do bairro quando posso. Como assim, não tem mais licença? Helena parou de escrever e olhou para Fernanda. Perdi minha licença médica há 5 anos. E a advocacia... Bem, é difícil trabalhar com direito médico quando você não pode mais praticar medicina. Mas por que perdeu a licença? Helena ficou em silêncio por um longo momento. Porque cometi um erro que não posso perdoar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Fernanda queria perguntar mais, mas algo na expressão de Helena a fez parar. Havia uma dor profunda nos olhos da empregada que ela nunca havia notado antes. Nos dias seguintes, Fernanda começou a observar Helena de forma diferente. Notou como ela falava com elegância, mesmo usando palavras simples. Como sempre, mantinha a postura ereta, mesmo carregando baldes pesados. Como suas mãos eram cuidadosas e precisas em tudo o que fazia. Uma manhã, enquanto Helena preparava o café, chegou uma encomenda para ela. Fernanda assinou o recebimento e não resistiu a olhar o remetente. Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina. Helena, chegou uma correspondência para você. Helena olhou o envelope e suspirou. Mais um convite para a palestra que vou ter que recusar. Palestra sobre o quê? Ética médica e direitos do paciente. Eles insistem em me convidar mesmo eu explicando que não posso aceitar. Por que não pode? Helena guardou o envelope sem abrir. Porque eu não mereço estar lá. Naquela tarde, quando Fernanda voltou do trabalho, encontrou 3 pessoas na área de serviço conversando com Helena. Uma senhora idosa, um homem de meia idade e uma jovem mãe com um bebê no colo. Desculpa, dona Fernanda, disse Helena, parecendo envergonhada. Eles vieram me procurar, mas já estão indo embora. A senhora idosa se aproximou de Fernanda. A senhora tem sorte de ter a Helena trabalhando aqui. Ela salvou o meu netinho. Os médicos não sabiam o que fazer, mas ela orientou o que pedir de exame e descobriram o problema a tempo. O homem de meia idade também falou. Minha esposa estava com uns sintomas estranhos depois de uma cirurgia. Helena orientou a gente a procurar um especialista específico. Se não fosse ela, minha esposa podia ter tido complicações sérias. A jovem mãe apenas beijou a mão de Helena em agradecimento antes de sair.
Quando ficaram sozinhas, Fernanda olhou para Helena com uma expressão de espanto. Eles vêm aqui com frequência? Às vezes. O pessoal do bairro sabe que entendo um pouco de medicina. Não posso receitar nada, claro, mas posso orientar sobre quando procurar ajuda ou que tipo de especialista consultar. E você não cobra nada? Helena pareceu surpresa com a pergunta. Claro que não. Como vou cobrar para ajudar pessoas que precisam? Fernanda ficou quieta, processando tudo. Como alguém que ajudava tantas pessoas de graça havia acabado limpando casas? Algumas semanas depois, Fernanda estava em uma reunião importante quando recebeu uma ligação do hospital. Seu pai havia tido uma complicação e precisava de cirurgia de emergência. Ela correu para casa para buscar alguns documentos e encontrou Helena na cozinha. Meu pai vai ter que operar o coração de emergência, disse visivelmente nervosa. Helena largou o que estava fazendo. Que tipo de cirurgia? Não entendi direito. Algo sobre uma artéria entupida. O Dr. Ricardo vai operar. Ponte de safena? Acho que sim. Helena pegou um papel e começou a escrever. Leva isso para o Dr. Ricardo. São algumas perguntas que você pode fazer sobre o procedimento. E alguns cuidados pós-operatórios que são importantes. Fernanda olhou o papel. Estava tudo explicado de forma clara, mas com termos médicos precisos. Você tem certeza de que ele vai entender isso? Tenho. No hospital, quando Fernanda mostrou o papel para o Dr. Ricardo, ele sorriu. Helena escreveu isso, não foi? Reconheço a letra dela. E está tudo perfeito. Ela sempre foi detalhista com essas orientações. A cirurgia foi um sucesso, e durante os dias de recuperação, Fernanda levou as orientações de Helena para os enfermeiros. Todos demonstraram respeito quando souberam quem havia escrito aquelas instruções. A doutora. Helena sempre foi muito cuidadosa com o pós-operatório, comentou uma enfermeira mais antiga. Sentimos muito a falta dela aqui. Por que ela saiu? Perguntou Fernanda. A enfermeira ficou em silêncio por um momento. Ela não saiu. Foi uma situação muito triste. Melhor perguntar para ela mesma. Quando Fernanda chegou em casa, encontrou Helena esperando na sala. Como está seu pai? Bem, graças às suas orientações. Os médicos e enfermeiros ficaram impressionados com o que você escreveu. Helena sorriu, mas era um sorriso triste. Fico feliz que tenha ajudado. Helena, preciso saber. O que realmente aconteceu? Por que você deixou a medicina? Helena se sentou pesadamente no sofá. Porque matei uma criança. As palavras ficaram suspensas no ar, como uma bomba que havia acabado de explodir. Fernanda sentiu o sangue gelar. Como assim? Há 5 anos, uma menina de 7 anos chegou ao hospital com problemas cardíacos complexos. Era um caso difícil, mas eu tinha certeza de que conseguiria salvar ela. Era uma cirurgia que eu já havia feito dezenas de vezes. Helena parou, as mãos tremendo levemente. Mas no meio da cirurgia, algo deu errado. Minha mão tremeu. Apenas 1 segundo, mas foi o suficiente. A menina não resistiu. Fernanda ficou em silêncio, não sabendo o que dizer. Depois disso, desenvolvi um tremor nas mãos. Não conseguia mais operar. O conselho médico suspendeu minha licença quando souberam que eu não tinha mais condições de exercer a profissão. Mas isso pode acontecer com qualquer médico. Você salvou centenas de crianças antes disso. Helena balançou a cabeça. Não importa quantas eu salvei. Importa a que eu não consegui salvar. E pior, era a filha da minha melhor amiga da faculdade. Fernanda entendeu então a dor que via nos olhos de Helena todos os dias. E a advocacia? Como eu ia trabalhar com direito médico depois de ter cometido um erro médico? Além disso, desenvolvi síndrome do pânico. Não conseguia mais falar em público, ir a tribunais. Tudo me lembrava do que aconteceu. Então você veio limpar casas. Era o único trabalho que consegui, e de certa forma, me ajuda. É uma forma de penitência, sabe? De tentar pagar pelo que fiz. Fernanda ficou em silêncio por muito tempo, absorvendo tudo o que havia ouvido. Helena, posso fazer uma pergunta? Claro. Qual era o nome da menina? Helena hesitou antes de responder. Júlia.
Júlia Mendonça. Fernanda sentiu o mundo girar ao seu redor. Mendonça? Sim. Por quê? Meu sobrenome é Mendonça. Fernanda Almeida Mendonça. As duas mulheres se olharam em silêncio total. Qual era o nome da sua amiga? Perguntou Fernanda com a voz trêmula. Carla. Carla Mendonça. Minha prima, sussurrou Fernanda. Júlia era minha priminha. Helena ficou pálida e se levantou rapidamente. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Se soubesse, nunca teria vindo trabalhar aqui. Helena, espera. Não, eu preciso ir embora. Não posso ficar aqui. Não posso trabalhar para a família da criança que eu... Helena não conseguiu terminar a frase. Ela correu para o quarto de empregada para pegar suas coisas, mas Fernanda a seguiu. Helena, para! Para com isso! Eu vou embora agora mesmo. Pode descontar esses dias do meu salário. Você não vai a lugar nenhum. Como eu posso ficar aqui? Como você pode me querer aqui depois de saber o que aconteceu? Fernanda segurou o braço de Helena. Porque eu conhecia a Júlia e sei que ela estava doente desde que nasceu. Sei que nenhum médico dava esperança para ela e sei que você tentou o impossível para salvá-la. Helena parou de fazer a mala e olhou para Fernanda. Eu estava no velório, continuou Fernanda. Vi minha prima Carla chorar, mas também vi ela agradecer você. Ela disse que você deu 3 anos a mais de vida para a Júlia. 3 anos que os outros médicos disseram que seriam impossíveis. Mas eu deveria ter salvado ela naquela cirurgia. Helena, você deu esperança para uma família quando ninguém mais dava. E lutou até o último segundo para salvar aquela menina. Isso não é fracasso, é amor. Helena se sentou na cama e começou a chorar. Eram lágrimas que ela havia guardado por 5 anos. Eu sinto tanto a falta dela. E a culpa me mata todos os dias. Fernanda se sentou ao lado dela. E você acha que se punindo, limpando casas, vai trazer ela de volta? Não sei mais o que fazer. Não sei mais quem eu sou. Você é Helena Santos, a mulher que salvou centenas de crianças, a advogada que lutou por famílias em situações impossíveis, a pessoa que até hoje ajuda a gente do bairro de Graça. E agora, a pessoa que cuidou do meu pai à distância, orientando cada passo. Helena levantou os olhos para olhar Fernanda. Você não me odeia? Como eu posso odiar alguém que deu tudo de si para salvar minha priminha? Alguém que ainda hoje salva vidas, mesmo sem licença médica? Naquela noite, elas ficaram conversando até de madrugada. Helena contou sobre a pressão de ser uma das poucas mulheres negras em posições de destaque na medicina, como trabalhava dobrado para provar que merecia estar ali, como a perda da Júlia destruiu não apenas sua carreira, mas sua identidade. Fernanda contou sobre como se sentia pressionada para ser perfeita nos negócios, mas como nunca havia enfrentado algo realmente difícil na vida até descobrir a história de Helena. Sabe o que me deixa mais impressionada? Disse Fernanda. O quê? Você perdeu tudo e ainda assim continua ajudando as pessoas. Eu tenho tudo e passo o dia reclamando de bobagens. Não são bobagens. Cada pessoa tem suas batalhas. Sim, mas as suas batalhas são muito maiores que as minhas. Helena sorriu pela primeira vez em muito tempo. Quer saber de uma coisa? Trabalhar aqui, mesmo com todas as dificuldades, me deu uma paz que eu não tinha há anos. Não tenho a pressão de salvar vidas a todo momento. Posso apenas existir. Mas você não pode desistir completamente de quem você é. Como assim? Helena, você ainda é médica e advogada. Só porque não tem mais licença, não significa que perdeu o conhecimento. Mas não posso exercer. Quem disse que exercer uma profissão é só sobre ter licença? Fernanda ficou pensativa por um momento. Tenho uma ideia. Mas você precisa confiar em mim. Nos dias seguintes, Fernanda começou a pesquisar sobre profissionais da saúde que haviam perdido suas licenças por diferentes motivos. Descobriu que era mais comum do que imaginava. Médicos com síndrome de burnout, enfermeiros com depressão, psicólogos com ansiedade. Também pesquisou sobre programas de reabilitação profissional e descobriu que existiam poucos recursos para esses casos. Uma semana depois, ela chamou Helena para uma conversa. Helena, quero fazer uma proposta para você. Que tipo de proposta?
Quero que você seja minha sócia. Helena olhou para ela como se tivesse escutado errado. Sai sócia em quê? Vou criar um centro de apoio para profissionais da saúde que perderam suas licenças por questões emocionais ou psicológicas. Você vai coordenar. Fernanda, eu não posso. Por que não? Porque eu sou a pessoa que precisa de ajuda, não quem pode ajudar os outros. Helena, você passa os dias ajudando pessoas do bairro. Como pode dizer que não sabe ajudar? Isso é diferente. É diferente nada. Você tem a experiência de quem passou por isso, tem o conhecimento técnico e tem a empatia de quem sofreu. Helena ficou em silêncio, pensando: e se eu não conseguir? E se eu tiver uma crise de pânico na frente das pessoas? Então a gente lida com isso, juntas. Por que você quer fazer isso por mim? Não é só por você, é por todas as pessoas como você. E talvez porque eu finalmente encontrei um propósito de verdade para a minha empresa. Helena passou vários dias pensando na proposta. Durante esse tempo, Fernanda não pressionou, apenas tratou ela com o respeito e carinho que sempre deveria ter demonstrado. Uma manhã, Helena acordou e encontrou Fernanda na cozinha preparando o café. Pensei na sua proposta, disse Helena. E? Aceito, mas com uma condição. Qual? Quero continuar limpando sua casa também, pelo menos por enquanto. É minha forma de me manter conectada com a humildade. Fernanda sorriu. Trato feito. Mas só se você me deixar cozinhar de vez em quando. Quero aprender. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Os próximos meses foram de muito trabalho. Fernanda usou todos os seus contatos empresariais para conseguir apoio para o projeto. Helena, aos poucos, foi perdendo o medo de falar em público. O primeiro grande teste foi quando precisaram apresentar o projeto para um grupo de investidores. Helena estava tremendo antes da reunião. Que se eu esquecer tudo na hora de falar? Perguntou para Fernanda. Então eu te ajudo, estamos juntas nisso. A apresentação começou com Fernanda explicando a parte empresarial do projeto. Quando chegou a vez de Helena falar sobre o aspecto técnico e humano, ela respirou fundo e começou. No começo, sua voz tremeu um pouco, mas conforme foi falando sobre a necessidade de apoio psicológico para profissionais da saúde, sua voz foi ficando mais firme. Quando contou sua própria história, sem entrar em detalhes sobre a Júlia, mas explicando como havia perdido sua licença por questões emocionais, o silêncio na sala era total. Vocês sabiam que 30% dos médicos desenvolvem síndrome de burnout durante a carreira? Perguntou Helena. E que menos de 5% buscam ajuda porque têm medo de perder suas licenças? Ela continuou com dados precisos sobre o problema, mas sempre conectando com a experiência humana por trás dos números. Quando terminou, um dos investidores disse: Doutora Helena, essa é uma das apresentações mais tocantes que já vi. Como uma pessoa com sua experiência não está praticando medicina? Helena olhou para Fernanda, que sorriu encorajadoramente. Porque às vezes a vida nos leva por caminhos que não planejamos. Mas isso não significa que o conhecimento e a experiência são perdidos. Só significa que encontramos novas formas de ajudar. O projeto foi aprovado por unanimidade. Nos meses seguintes, o Centro de Apoio Dr. Júlia Mendonça, nome escolhido por Helena, começou a tomar forma. Fernanda havia insistido no nome, explicando que era uma forma de honrar a memória da menina e transformar a dor em propósito. O centro oferecia terapia especializada, grupos de apoio, orientação jurídica e programas de reintegração profissional para médicos, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais da saúde que haviam perdido suas licenças por questões emocionais. Helena começou dando palestras sobre a humanidade por trás da medicina e como lidar com a culpa profissional. No começo eram grupos pequenos de 10 ou 15 pessoas, mas a demanda cresceu rapidamente. Um dia, durante uma sessão de grupo, um jovem médico levantou a mão. Doutora Helena, como a senhora consegue falar sobre erro médico sem se sentir culpada? Helena pensou por um momento antes de responder. Eu ainda me sinto culpada todos os dias. A diferença
é que aprendi que a culpa pode ser destrutiva ou construtiva. Destrutiva quando me paralisa. Construtiva quando me faz querer ajudar outros a não passarem pelo mesmo que eu passei. Mas a senhora não acha que deveríamos ser perfeitos? Afinal, lidamos com vidas humanas. Perfeição é uma ilusão. Somos humanos tratando outros humanos. E humanos cometem erros. O importante é aprendermos com esses erros e usarmos essa aprendizagem para sermos melhores. Uma médica mais velha que estava no grupo há algumas semanas comentou: Doutora Helena, a senhora salvou minha carreira. Estava pensando em desistir de tudo depois que perdi minha licença por dependência química. Mas aqui aprendi que recomeçar é possível. Não foi eu quem salvou. Você teve coragem de buscar ajuda. Eu apenas ofereci um espaço seguro para isso. Depois de 6 meses de funcionamento, o centro já havia ajudado mais de 200 profissionais. Alguns conseguiram recuperar suas licenças. Outros encontraram novas formas de usar seu conhecimento. Uma tarde, Fernanda recebeu uma ligação inesperada. Alô, Fernanda. É a Carla. Carla Mendonça. Fernanda gelou. Era sua prima, mãe da Júlia. Oi, Carla. Como você está? Bem. Escuta, me falaram sobre um centro que você criou. Centro Dr. Júlia Mendonça. É verdade? É verdade, sim. E também me disseram que a Helena Santos trabalha lá, a médica que operou minha filha. Fernanda não sabia o que dizer. Carla, eu posso explicar. Você pode me dar o endereço? Quero conversar com ela. Tem certeza? Tenho. No dia seguinte, Carla apareceu no centro. Helena estava em uma reunião quando a secretária disse que tinha uma visitante. Quando Helena viu Carla na recepção, as duas mulheres ficaram em silêncio, se olhando. Posso falar com você? Perguntou Carla. Elas foram para a sala de Helena. Por alguns minutos, nenhuma das duas disse nada. Como você está? Perguntou Carla finalmente. Sobrevivendo, respondeu Helena. Soube que perdeu sua licença depois da cirurgia da Júlia. Perdi. Desenvolvi um tremor nas mãos. Não conseguia mais operar. E agora trabalhas aqui? Sim. Ajudo outros profissionais que passaram por situações similares. Carla ficou em silêncio por um momento. Helena, preciso te dizer uma coisa. O quê? Obrigada. Helena olhou para ela surpresa. Obrigada por quê? Por ter dado 3 anos de vida para minha filha. Por ter lutado até o último segundo para salvá-la. E por ter cuidado dela com tanto carinho durante esses anos. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Helena. Carla, eu falhei. Eu deveria ter salvado ela naquela cirurgia. Helena, você deu esperança para uma família que não tinha esperança. Quando a Júlia nasceu, os médicos disseram que ela não viveria mais de 1 ano. Você conseguiu que ela vivesse 7 anos felizes. Mas no final você fez o que pôde. E mesmo depois, você nunca parou de salvar vidas. Só de uma forma diferente. Carla se levantou e abraçou Helena. A Júlia ficaria orgulhosa de saber que você está ajudando tantas pessoas em memória dela. Naquela noite, Helena chegou em casa de Fernanda mais leve do que havia estado em anos. Como foi o encontro com a Carla? Perguntou Fernanda. Melhor do que eu imaginava. Acho que finalmente consegui perdoar a mim mesma. E agora? Agora quero expandir o centro. Quero que outros profissionais não passem pelo que eu passei. Quer dizer que não vai mais limpar minha casa? Brincou Fernanda. Vou continuar limpando aos sábados. Como eu disse, é minha forma de me manter conectada com a humildade. E eu vou continuar cozinhando mal de vez em quando. As duas riram. 1 ano depois, o Centro Dr. Júlia Mendonça havia se tornado referência nacional no apoio a profissionais da saúde. Helena dava palestras em universidades e congressos médicos. Fernanda havia transformado sua empresa de marketing em uma consultoria especializada em projetos sociais na área da saúde. O centro havia ajudado mais de 1.000 profissionais a retomarem suas carreiras ou encontrarem novos caminhos. Havia programas de prevenção à síndrome de burnout, apoio psicológico especializado e até um departamento jurídico para casos complexos. Helena nunca recuperou sua licença médica. Os tremores nas mãos persistiram,
mas encontrou uma forma ainda mais poderosa de salvar vidas, ensinando outros médicos a lidar com a pressão da profissão e oferecendo esperança para quem havia perdido tudo. Durante uma das palestras, um estudante de medicina perguntou: Doutora Helena, a senhora se arrepende de ter deixado a medicina? Helena pensou por um momento antes de responder. Eu não deixei a medicina. Eu só encontrei uma nova forma de praticá-la. Antes, eu salvava uma vida por vez na mesa de cirurgia. Agora salvo carreiras inteiras e, por consequência, todas as vidas que esses profissionais vão salvar durante suas carreiras. Mas não é a mesma coisa. Não, não é. É melhor. Porque agora eu sei que meu propósito não é ser perfeita. Meu propósito é ser humana e ajudar outros humanos a serem melhores versões de si mesmos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquela noite, Fernanda e Helena estavam na cozinha preparando o jantar juntas, quando Fernanda fez uma pergunta. Helena, você já pensou em escrever um livro sobre sua experiência? Um livro? Sim, sobre como é possível recomeçar depois de perder tudo, sobre como transformar dor em propósito. Não sei se saberia escrever um livro. Helena, você salvou centenas de vidas como médica, ajudou famílias como advogada e agora está transformando a vida de milhares de profissionais. Se isso não é material para um livro, eu não sei o que é. Helena ficou pensativa. Talvez, mas não seria sobre mim. Seria sobre todas as pessoas que conheci nessa jornada. Ainda melhor. 2 anos depois, o livro Segundo Tempo, Como Recomeçar Quando Tudo Parece Perdido, se tornou um best-seller. Helena doou todos os direitos autorais para o centro, que pôde expandir para outras cidades. O livro contava não apenas a história de Helena, mas de dezenas de profissionais que haviam encontrado novos caminhos depois de perderem suas carreiras. Era uma obra sobre resiliência, perdão e a capacidade humana de se reinventar. Durante o lançamento do livro, em um evento na Universidade de São Paulo, Helena estava no palco quando uma jovem estudante de medicina levantou a mão. Doutora Helena, tenho medo de cometer erros quando me formar. Como a senhora lidera com essa pressão? Helena sorriu. Você vai cometer erros, todos nós cometemos. A diferença está em como você lida com esses erros. Você pode deixar que eles te destruam ou pode usá-los como combustível para se tornar uma profissional melhor. Mas e se for um erro grave? Então você aprende com ele, busca ajuda se precisar e continua ajudando pessoas. Porque desistir não vai desfazer o erro, mas pode impedir que você salve outras vidas no futuro. Depois do evento, um homem se aproximou de Helena. Doutora, sou jornalista e gostaria de fazer uma entrevista com a senhora. Sobre o quê? Sobre como a senhora conseguiu transformar o que muitos considerariam o pior momento da vida em algo tão positivo. Helena olhou para Fernanda, que estava ao seu lado, e depois de volta para o jornalista. Posso responder isso agora mesmo. Eu não fiz isso sozinha. Tive alguém que acreditou em mim quando eu não acreditava mais em mim mesma. Tive uma amiga que me mostrou que meu valor não estava na minha profissão, mas na minha capacidade de ajudar as pessoas. Ela olhou para Fernanda novamente. E, principalmente, aprendi que às vezes nossas maiores derrotas podem se transformar em nossas maiores vitórias, se estivermos dispostos a aceitar ajuda e a recomeçar. 3 anos depois do dia em que Fernanda havia rido das palavras de Helena, elas estavam juntas, inaugurando a 5ª unidade do Centro Dr. Júlia Mendonça, desta vez no Rio de Janeiro. Durante a cerimônia, Helena foi convidada a falar. Ela subiu ao palco, olhou para a plateia cheia de profissionais da saúde, famílias e autoridades, e começou. Há alguns anos, eu era uma pessoa destruída. Havia perdido minha carreira, minha identidade e minha autoestima. Estava limpando casas para sobreviver e achando que minha vida havia acabado. Ela fez uma pausa e procurou Fernanda na plateia. Mas descobri que às vezes a vida nos coloca exatamente onde precisamos estar. Eu precisava aprender humildade. Precisava entender que meu valor como pessoa não estava na minha posição social ou profissional.
E mais importante, precisava entender que nossos erros não definem quem somos, mas como lidamos com eles, sim. A plateia estava em silêncio total. Hoje olho para trás e vejo que cada momento de dor, cada lágrima, cada dia difícil, fazia parte de um caminho que me trouxe até aqui. Me trouxe até vocês. O Centro Dr. Júlia Mendonça não é apenas um lugar de reabilitação profissional. É um lugar onde pessoas quebradas se encontram e se ajudam a reconstruir suas vidas. É um lugar onde a dor se transforma em propósito. Helena fez outra pausa, as lágrimas escorrendo pelo rosto. E é um lugar onde uma menina de 7 anos, que não está mais conosco, continua salvando vidas através do trabalho que fazemos em sua memória. A plateia se levantou em aplausos. Fernanda estava chorando, assim como muitas outras pessoas na audiência. Depois da cerimônia, Fernanda e Helena estavam sozinhas no escritório do centro quando Fernanda disse: Helena, preciso te pedir desculpas. Por quê? Por todas as vezes que ri de você. Por todas as vezes que te tratei como se você fosse menos que eu. Por ter julgado você sem conhecer sua história. Helena sorriu. Fernanda, se você não tivesse feito isso, eu nunca teria encontrado o meu verdadeiro propósito. Como assim? Se você tivesse me tratado como médica desde o primeiro dia, eu provavelmente teria continuado me escondendo da minha dor. Foi o fato de ter que recomeçar do zero, de ter que provar meu valor novamente, que me fez crescer. Mas foi cruel da minha parte. Foi humano. E foi necessário. Às vezes, precisamos ser quebrados para aprender como nos reconstruir de forma melhor. Fernanda abraçou Helena. Obrigada por ter me ensinado o que realmente importa na vida. Obrigada por ter me dado a oportunidade de recomeçar. No final da noite, elas estavam organizando os últimos detalhes do evento, quando chegou uma ligação inesperada. Centro Dr. Júlia Mendonça, Helena falando. Doutora Helena? Aqui é o Dr. Ricardo, do Hospital Sírio-Libanês. Oi, Dr. Ricardo, como está? Bem, escuta, estou ligando porque queremos propor algo para a senhora. O que seria? Gostaríamos de criar uma parceria entre o hospital e o centro. Queremos implementar seu programa de prevenção ao burnout aqui no hospital. Helena olhou para Fernanda, que estava escutando a conversa. Seria uma honra, Dr. Ricardo. E tem mais uma coisa. Sei que a senhora não pode mais operar, mas gostaria de oferecer um cargo de coordenadora de bem-estar médico. Seria focado em orientar nossos médicos sobre aspectos emocionais da profissão. Doutor, isso significa que eu poderia voltar a trabalhar em um hospital? Não como cirurgiã, mas como uma professora e orientadora. O que acha? Helena olhou para Fernanda, que sorriu e fez um sinal positivo. Eu aceito. Quando desligou o telefone, Helena e Fernanda se abraçaram. Você conseguiu, disse Fernanda. Conseguiu voltar para casa. Não. Eu encontrei uma nova casa. E desta vez, é uma casa que construí com as cicatrizes do meu passado. 6 meses depois, Helena estava no Hospital Sírio-Libanês, não mais como a cirurgiã que havia sido, mas como coordenadora de bem-estar médico. Seu trabalho era orientar médicos residentes sobre como lidar com a pressão da profissão, ensinar técnicas de manejo de estresse e identificar sinais precoces de burnout. Em uma de suas primeiras palestras para os residentes, um jovem médico perguntou: Doutora Helena, como saber se estamos no caminho certo na medicina? Helena pensou por um momento antes de responder. O caminho certo não é aquele onde você nunca comete erros. É aquele onde você aprende com seus erros e usa essa aprendizagem para se tornar um médico mais humano e compassivo. Mas e se cometermos um erro grave? Então você busca ajuda, aceita que é humano e continua tentando ajudar pessoas, porque desistir na primeira dificuldade não é coragem, é covardia. Uma jovem residente levantou a mão. Doutora, é verdade que a senhora perdeu sua licença por causa de um erro médico? É verdade. E como a senhora conseguiu continuar? Eu não consegui, não sozinha. Precisei de ajuda. Precisei aceitar que não era mais a mesma pessoa que era antes. E, principalmente, precisei entender que meu valor não estava na minha capacidade de operar, mas na minha capacidade de ajudar.
A senhora se arrepende de ter sido médica? Helena sorriu. Não. Eu me arrependo de ter pensado que precisava ser perfeita para ser uma boa médica. Se eu pudesse voltar no tempo, diria para a Helena do passado: seja humana primeiro, médica depois. Depois da palestra, Helena estava organizando os seus materiais quando um dos residentes se aproximou. Doutora Helena, posso falar com a senhora em particular? Claro. Eles foram para a sala dela. Doutora, eu estou pensando em desistir da medicina. Por quê? Porque tenho medo de cometer erros. Tenho medo de não ser bom o suficiente. Tenho medo de decepcionar as pessoas. Helena se sentou ao lado dele. Qual é o seu nome? Gabriel. Gabriel, posso te contar um segredo? Claro. Todos os dias, mesmo agora, eu acordo com medo. Medo de não ser útil. Medo de não conseguir ajudar as pessoas. Medo de que minhas palavras não façam diferença. Sério? Sério. A diferença é que aprendi que o medo não deve me paralisar. Deve me motivar a fazer o melhor que posso a cada dia. Mas e se eu cometer um erro grave? Então você vai lidar com isso, vai buscar ajuda se precisar, vai aprender com a experiência e vai continuar tentando ajudar pessoas. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Doutora Helena, a senhora acha que eu posso ser um bom médico? Gabriel, o fato de você estar preocupado em ser um bom médico já me diz que você tem potencial para ser excelente. Os piores médicos são aqueles que acham que já sabem tudo. Obrigado, doutora. De nada. E Gabriel? Sim? Se um dia você precisar de ajuda, você sabe onde me encontrar. Naquela noite, Helena chegou em casa de Fernanda e encontrou ela na cozinha preparando o jantar. Como foi seu primeiro dia oficial no hospital? Perguntou Fernanda. Diferente, mas bom, muito bom. Conseguiu ajudar alguém? Espero que sim. Tem um residente que estava pensando em desistir. Conversamos bastante. E você, como se sentiu estando lá de novo? Helena pensou por um momento. Senti que estava onde deveria estar. Não da forma que planejei originalmente, mas da forma que a vida planejou para mim. Está feliz? Estou em paz. E acho que isso é melhor que felicidade. Fernanda sorriu. Você sabe que estou orgulhosa de você, né? E você sabe que te devo tudo isso, né? Helena, você não me deve nada. A coragem de recomeçar foi toda sua. Não. A coragem veio depois que alguém acreditou em mim. Naquela noite, elas jantaram juntas como faziam todas as noites há quase 4 anos. A diferença era que agora não havia mais a relação patroa-empregada. Eram 2 amigas que haviam se salvado mutuamente. 5 anos depois, do dia em que Helena havia dito que era médica e advogada, ela estava de volta ao hospital sírio-libanês, não como a cirurgiã que havia sido, mas como algo ainda mais importante. Uma mentora, uma orientadora, uma prova viva de que é possível recomeçar. O Centro Doutor Júlia Mendonça havia se tornado uma referência internacional, com unidades em 10 cidades brasileiras e parcerias com universidades e hospitais em todo o país. Helena nunca voltou a operar. Os tremores nas mãos persistiram, lembrando-a diariamente de sua humanidade e vulnerabilidade. Mas ela havia encontrado uma forma ainda mais poderosa de salvar vidas, prevenindo que outros profissionais passassem pelo que ela havia passado. Durante uma entrevista para uma revista médica, o jornalista perguntou: Doutora Helena, se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Helena pensou por um longo momento antes de responder. Mudaria a forma como lidei com a pressão durante meus anos como cirurgiã. Teria buscado ajuda psicológica mais cedo. Teria aceito que era humana. Mas mudaria o fato de ter cometido o erro médico? Essa é uma pergunta difícil. Por um lado, claro que gostaria que a Júlia estivesse viva. Por outro, se isso não tivesse acontecido, eu nunca teria aprendido o que aprendi. Nunca teria ajudado as centenas de profissionais que ajudei. Então não mudaria? Eu mudaria a forma como lidei com o erro, mas não mudaria o caminho que ele me levou a trilhar. E qual é a mensagem que a senhora deixa para outros profissionais da saúde? Que vocês são humanos, que é normal ter medo,
É normal cometer erros. É normal precisar de ajuda. E que buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. No final da entrevista, Helena voltou para sua sala no hospital. Na parede havia várias fotos. Uma foto da inauguração do primeiro centro, uma foto dela com Fernanda, uma foto do lançamento do livro e uma pequena foto da Júlia que Carla havia dado para ela. Ao lado da foto da Júlia havia uma frase emoldurada: "Em memória de quem nos ensinou que salvar vidas às vezes significa aprender a perdoar a nós mesmos." Helena olhou para a foto e sussurrou: "Obrigada, Júlia, por me ensinar que o amor é mais forte que a culpa." Naquele momento, bateram na porta. Era Gabriel, o residente que havia pensado em desistir anos atrás. "Doutora Helena, tem um minuto?" "Claro, Gabriel. Como posso ajudar?" "Na verdade, venho agradecer." "Agradecer por quê?" "Por ter me convencido a não desistir. Acabei de ser aprovado em um programa de residência em cardiologia pediátrica." Helena sorriu, os olhos se enchendo de lágrimas. "Gabriel, isso é maravilhoso. E sabe qual é o melhor? Vou trabalhar com crianças cardiopatas. Quero fazer a diferença na vida delas, como a senhora fez na minha. Tenho certeza de que você vai ser um excelente cardiologista." "Doutora Helena, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. A senhora acha que as pessoas que salvamos ficam orgulhosas da gente?" Helena olhou para a foto da Júlia. "Acho que elas ficam orgulhosas quando continuamos lutando, mesmo depois de cair, quando transformamos nossa dor em propósito." "Obrigado, doutora, por tudo." Depois que Gabriel saiu, Helena ficou sozinha em sua sala. Pegou o telefone e ligou para Fernanda. "Oi, Helena. Tudo bem?" "Tudo ótimo. Só queria te contar que o Gabriel foi aprovado no programa de cardiologia pediátrica." "Que maravilha! Você deve estar muito orgulhosa." "Estou, e sabe o que mais?" "O quê?" "Hoje percebi que a Júlia não parou de salvar vidas quando morreu. Ela continua salvando através de cada profissional que ajudamos, de cada pessoa que não desiste por causa do nosso trabalho. Helena, você transformou uma tragédia em esperança. Isso é um milagre." "Não foi milagre, foi amor. Amor por uma profissão, amor pelas pessoas e, principalmente, amor próprio que levou anos para aprender." "Vejo você em casa para o jantar?" "Claro. E Fernanda?" "Sim." "Obrigada. Por ter acreditado em mim quando eu não acreditava mais em mim mesma. Obrigada a você, por ter me ensinado o que realmente importa na vida." Quando Helena desligou o telefone, olhou mais uma vez para a foto da Júlia. "Hoje foi um bom dia, pequena. Gabriel vai salvar muitas crianças como você. E eu sei que isso te deixaria feliz." Ela pegou suas coisas e saiu da sala, apagando a luz. Mas a luz que Helena havia acendido em sua própria vida e na vida de tantas outras pessoas, essa nunca mais se apagaria. No caminho para casa, ela parou no mercado para comprar ingredientes para o jantar. Era sua vez de cozinhar para Fernanda. Enquanto escolhia os legumes, uma senhora idosa se aproximou. "Você não é a doutora Helena do Centro de Apoio?" "Sou sim. Meu filho é médico e estava passando por uma depressão terrível. Ele foi no centro e hoje está bem melhor. Só queria agradecer." Helena sorriu. "Fico feliz em saber como ele está." Voltou a trabalhar. E principalmente voltou a sorrir. "Vocês salvaram minha família." Depois que a senhora se afastou, Helena continuou suas compras pensando em como a vida era imprevisível. 5 anos atrás, ela estava no fundo do poço, limpando casas e se sentindo inútil. Hoje estava salvando famílias inteiras, mesmo sem colocar os pés em uma sala de cirurgia. Quando chegou em casa, Fernanda estava na sala trabalhando no laptop. "Como foi o resto do dia?" perguntou Fernanda. "Bem, Gabriel foi aprovado na residência. Uma senhora me agradeceu no mercado pelo trabalho do centro e recebi um e-mail de uma universidade americana querendo fazer uma parceria." "Universidade americana?" "Harvard. Querem implementar nosso modelo de prevenção ao burnout lá." Fernanda saltou do sofá. "Helena, isso é incrível." "Não sei se aceito." "Por que não?" "Porque meu lugar é aqui, com as pessoas que eu amo fazendo o trabalho que me completa." Fernanda abraçou Helena.
Você sabe que sou a pessoa mais sortuda do mundo por ter você na minha vida? Na verdade, acho que nós duas somos sortudas, porque nos encontramos exatamente quando precisávamos uma da outra. Naquela noite, enquanto preparavam o jantar juntas, Fernanda fez uma pergunta. Helena, você já pensou em se casar novamente? Por que a pergunta? Curiosidade. Você é uma mulher incrível. Deve ter muitos pretendentes. Helena riu. Fernanda, eu aprendi que felicidade não vem de relacionamentos românticos. Vem de propósito, de conexões verdadeiras, de saber que sua vida faz diferença. Mas você não sente falta de companhia? Tenho a melhor companhia que poderia ter. Tenho uma amiga que acredita em mim, um trabalho que me realiza e a certeza de que estou no caminho certo. E se aparecer alguém especial? Se aparecer, ótimo. Se não aparecer, também ótimo. Já aprendi que minha felicidade não depende de mais ninguém além de mim mesma. Fernanda sorriu. Você mudou muito, Helena. Nós duas mudamos. Você também não é mais a empresária fria que só pensava em lucro. Verdade, você me ensinou que sucesso não se mede em dinheiro. E você me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Depois do jantar, elas se sentaram na varanda para tomar um chá. O dia havia sido longo, mas gratificante. Helena, posso te fazer uma última pergunta? Claro. Você é feliz? Helena ficou em silêncio por um momento, olhando para as estrelas. Sabe, Fernanda, há 5 anos eu teria dito que felicidade era ser a melhor cirurgiã do país, ter reconhecimento, ganhar muito dinheiro. E hoje? Hoje sei que felicidade é acordar todos os dias sabendo que minha vida tem propósito. É ver um jovem médico decidir não desistir da profissão. É receber um abraço de gratidão de alguém que conseguiu recomeçar. Então você é feliz? Eu sou completa. E acho que isso é melhor que feliz. Naquela noite, Helena foi dormir com a sensação de dever cumprido. Não havia salvado a Júlia, mas havia honrado sua memória, salvando centenas de outras pessoas. E no dia seguinte, acordaria para mais um dia de trabalho, mais uma oportunidade de fazer diferença, mais uma chance de provar que os finais não são sempre o que esperamos, mas podem ser ainda melhores do que sonhamos. A empregada que disse ter sido médica e advogada e que foi motivo de risos, havia se tornado uma das pessoas mais respeitadas da área médica no país. Não pelas cirurgias que fez, mas pelas vidas que continuava salvando todos os dias. E a patroa que havia rido? Havia encontrado seu verdadeiro propósito ajudando Helena a transformar dor em esperança, provando que às vezes as melhores amizades nascem dos encontros mais improváveis. Juntas, elas haviam criado algo maior que suas histórias individuais. Um legado de compaixão, superação e segundas chances que continuaria impactando vidas por gerações. Fim da história. Agora me conta, o que você achou dessa história de superação? Você acha que Helena tomou as decisões certas ao transformar sua dor em propósito? E Fernanda, conseguiu evoluir como pessoa? Deixa seu comentário sincero aqui embaixo. Queremos muito saber sua opinião. E se essa história tocou seu coração, não esquece do like e se inscreva no canal para não perder outras histórias emocionantes que podem mudar sua perspectiva sobre a vida.